cumprimentar o doutor Renan Desimon Cabral, nosso major médico da Brigada Militar. Com grata satisfação, doutor Renan, que cumprimentamos o senhor, agradecemos, evidentemente, pela colaboração com o tribunal, num tema extremamente importante para todos nós, né? Tanto homens quanto mulheres, mas especificamente nesse mês de novembro, que fazemos reflexões sobre a saúde do homem, né? E o senhor, como urologista, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que muito nos orgulha, também atua, né, no Hospital da Brigada Militar e no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o que nos envaidece muito. Muito lisonjado com sua disponibilidade e que a gente tenha aí, doutor Renan, uma boa conversa, um bate-papo, e que saiamos todos maiores depois desse nosso encontro e certamente com reflexões sobre a importância da saúde do homem, né? Eu que sou seu paciente, né? Então, acho que isso é bastante importante. Quero dizer também, aproveitando, que na sexta-feira próxima passada, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nas suas avaliações que faz anualmente, né, sobre questão de governança, gestão, transparência, enfim, todas as análises que o Conselho Nacional de Justiça faz para o bem desempenho do Poder Judiciário, ele premia, então, os tribunais que têm um desempenho mais adequado. E nós, da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, fomos agraciados com o prêmio máximo do CNJ, que é o selo Diamante. Portanto, estamos muito orgulhosos, aproveito a oportunidade para agradecer. Já o fiz indiretamente pelas nossas redes, mas o faço aqui nessa reunião de trabalho para agradecer aos servidores, servidoras, magistrados, magistradas, estagiários, estagiárias que se empenharam durante o ano de 2020, 2019, para atender esses pleitos, né, esses requisitos que o CNJ faz a todos nós. É a primeira vez que a Justiça Militar do Brasil é agraciada com o prêmio nessa categoria, portanto, o Rio Grande do Sul, mais uma vez, desbravando caminhos, abrindo portas e sendo, sim, um modelo para o país, o que nos enche de orgulho, obviamente. Então, quero, antes de lhe passar a palavra, abusar da sua paciência e dizer que estamos muito felizes, não é, com essa premiação. E, portanto, fica aqui o agradecimento da administração, dessa presidência, né? Como eu disse, escalamos um time, esse time realizou a sua tarefa com todo o esmero, com toda a dedicação, com todo o seu esforço e ganhamos o campeonato. Portanto, estamos com a taça na prateleira. E isto é, sim, um motivo de muita alegria para todos nós. Então, embora essa questão do ano, né, esse ano atípico, antes de nós iniciarmos essa sala, conversávamos, principalmente ali, o desembargador Cornel Brum, com a Andréia Vargas, que é assessora do doutor Fernando. Já se passou quase um ano, né, desta pandemia, um ano de extrema dificuldade, onde muitos de nós perderam seus familiares, amigos, uma inconstância com relação à saúde das pessoas e, portanto, um ano muito complexo. Acho importante também dizer, aproveitando a oportunidade, o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento aos profissionais da área da saúde. Sabemos, doutor Renan, o quanto tem sido o esforço de todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, todos os gestores que atuam
na área da saúde estão esgotados, estão muito sentidos, né, com a sua limitação humana, por vezes, de não conseguir salvar vidas. E isso é muito dolorido. E, portanto, receba, Major Renan, a nossa solidariedade, o nosso reconhecimento, transmita, por gentileza, o reconhecimento da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul a todos os profissionais da área da saúde da Brigada, sejam em quais áreas atuarem, odontologia, nas cirurgias, enfim, todos os segmentos da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, etc., que estão fazendo um trabalho que, sim, orgulha a todos nós. O Brasil talvez tenha dado uma das melhores respostas no mundo com relação à pandemia. E, portanto, é merecedor, sim, do nosso agradecimento, nosso reconhecimento. Dizendo isso, agradeço mais uma vez, sabemos do esforço que a área da saúde, em especial a área da saúde da Brigada, tem feito para a saúde das pessoas. E, portanto, nós agradecemos enormemente, para além, né, da sua disponibilidade com relação a esse bate-papo aqui que a gente vai ter. Sempre a dinâmica das nossas conversas é uma dinâmica onde o palestrante, vou chamar assim, faz uma primeira exposição, situa e tal, e depois a gente abre para intervenções das pessoas, dúvidas, e o pessoal tem participado, que para nós é muito bom, né, no sentido de, digamos assim, esclarecer dúvidas, alguns encaminhamentos, etc. Então, Vossa Excelência tem a palavra, Major Renan, fique muito à vontade e, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em trazer aí, dividir um pouco seus conhecimentos conosco. Obrigado. Não, com sua permissão, gostaria muito de agradecer o convite. Já é, se não me engano, a segunda vez que eu converso com os senhores no Tribunal de Justiça, sempre é um prazer. É um assunto extremamente importante, todos os anos a gente conversa e sempre vem novas dúvidas, novos assuntos. Eu gostaria também de aproveitar e parabenizar os senhores e os presentes pelo prêmio recebido. A gente acompanha o trabalho dos senhores e tem orgulho do Tribunal de Justiça Militar, do trabalho que os senhores realizam. E agradecer o cumprimento em nome do Departamento de Saúde. Esse ano é um ano realmente muito pesado para nós. Temos vários colegas que ficaram doentes. Hoje mesmo de manhã ficamos sabendo de mais 2 oficiais que contraíram o coronavírus. Felizmente todos bem até o momento. Nenhum ficou em estado grave, mas é uma situação que nos preocupa, é uma tensão permanente. Estamos trabalhando para tentar oferecer o melhor. O Hospital da Brigada teve resultados excelentes esse ano no tratamento do coronavírus. Nossa taxa de cura foi uma das melhores de Porto Alegre, está em torno de 94% de cura. Então, realmente é uma grande satisfação participar desse grupo e a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, que a gente está tentando oferecer o que há de melhor para os senhores. Bom, então vamos começar sobre o assunto principal, que é o Novembro Azul. Eu vou colocar a tela aqui, peço se tiver qualquer problema, me avisem. Vou compartilhar aqui a apresentação. Estão recebendo? Está aparecendo já a tela? Tá ok? Vem a apresentação já? Tá bom. Tá. Bom, então a apresentação hoje é o assunto do Novembro Azul, né? Muita gente ainda pensa que o único assunto é o câncer de próstata, ele é o principal, mas não é o único. A abordagem do Novembro Azul nos últimos anos mudou um pouco e começou a focar mais na saúde do homem como um todo, e é isso que eu vou tentar passar para os senhores hoje. Então, como diz o lema da campanha, seja homem, se cuide, né? Porque o homem, a gente sabe, tem um certo preconceito, tem uma dificuldade em procurar atendimento, ainda tem muito estigma, principalmente se tratando de próstata, tem muita dúvida, muito mito, muito medo, e a gente vai tentar aqui conversar e mostrar para os senhores o que é verdade, o que não é, e se há necessidade de ter medo ou não. Tá? Então, como eu falei, é uma campanha que visa abordar a saúde do homem como um todo. Isso porque o homem, entre vários motivos, a questão da violência, dos acidentes de trânsito, mas um dos fatores que faz com que o homem morra antes da mulher é justamente a falta de procura por atendimento. A gente sabe que o homem morre, em média, 7 anos antes do que a mulher. E muitas vezes
um dos grandes motivos é isso. A gente está acostumado a ver muitas viúvas, né, e poucos viúvos. Não que eu queira inverter essa lógica, né, mas é uma questão estatística. A gente vê que o homem morre mais cedo que a mulher. É o normal, vamos dizer assim, a gente saber que o homem vai antes, né? E um dos motivos é esse: o homem, ao contrário da mulher, que desde nova costuma ir no médico, no ginecologista, a mãe já leva lá a adolescente, a menina, para fazer a primeira consulta com o ginecologista, o homem isso não acontece. Geralmente ele procura o urologista, isso o adulto jovem, o adolescente, quando tem algum problema, quando tem alguma doença, quando tem uma DST, quando está sentindo uma dor, quando está sangrando. É muito raro, até a gente fica surpreso quando o homem nos procura jovem, né? Eu digo de maneira preventiva. Isso é muito raro de acontecer, e não deveria ser assim. Deveria ser da mesma maneira que acontece com a mulher, mas a gente sabe que não é, e por isso que a gente tem a campanha tentando bater nessa tecla. Então, o homem é uma parcela que menos procura o serviço de saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que 31% dos homens não têm o hábito de ir ao médico, e desses que não vão, 55%, mais da metade, dizem que não vão porque não precisam, que é uma completa idiotice. Não existe motivo nenhum para ninguém ir no médico. Qualquer pessoa, mesmo saudável, tem que ir eventualmente no médico, fazer exames de rotina. Então, não há motivos para não se procurar o atendimento de prevenção. Aqui eu vou mostrar, então, por que a gente deveria começar cedo o tratamento, ou pelo menos o check-up de rotina, desde os 20 anos. Isso seria o ideal. A partir dessa idade, medir uma pressão arterial, fazer um ultrassom de abdômen, tentando se identificar doenças renais, um hemograma, para ver doenças no sangue, colesterol, glicose, exames de urina, teste rápido para doenças sexuais. Isso é uma vantagem, um privilégio que os nossos soldados, oficiais têm, que ao entrarem são escrutinados do ponto de vista de saúde, né, desde o primeiro dia. E de rotina eles têm que passar por vários exames, e isso eu tento mostrar sempre para a tropa, que é uma maneira de se prevenir. Se tem à disposição um sistema de saúde com todos os exames à disposição, então isso é uma vantagem que a brigada tem e que disponibiliza aos nossos oficiais e praças. Então, aos 35, 45 anos também, todos os exames anteriores, mais o teste de glicose, teste de tireoide. A partir dos 45, aí já começa a entrar o exame de PSA, que é o exame de sangue da próstata, o ultrassom também para ver o tamanho da próstata, o volume dela. E a partir dos 50, que é a idade que a maioria dos homens procura atendimento, todos os exames anteriores e uma colonoscopia, que é o exame de endoscopia que avalia lesões de intestino, do reto, tumores de intestino. É um exame que previne, a gente identifica lesões nos estágios iniciais, retira essa lesão e com isso se previne o surgimento de um câncer, que é um câncer muito agressivo e na maioria das vezes, se não tratado, é um câncer letal. E um exame de Doppler, que é um exame para avaliar o fluxo de sangue das carótidas, que é um exame que prediz a chance de AVC, de acidente vascular cerebral. É uma doença grave, debilitante, incapacitante. Então, é um exame que é simples, indolor, não dói nada, é bem rápido de se fazer, e a gente consegue avaliar obstruções ao fluxo de sangue e, com isso, indicar, quando necessário, um tratamento precoce para evitar um derrame no futuro. Então, antes de falar do câncer de próstata especificamente, eu vou entrar em alguns outros cânceres e doenças que são pouco conhecidos. E um deles, como a gente está vendo aqui, é o câncer de testículo, tá? Que é um tumor extremamente letal, mata muito se não tratado, porém tem uma alta taxa de cura, mesmo em doença metastática. Quando a doença já está espalhada, a taxa de cura pode ser de até 70%. É uma doença que ainda, felizmente, é rara, mas ela tem um detalhe que chama muita atenção, que ela atinge, na maior parte, pacientes jovens, tá? E aqui a gente tem os dados que mostram que ela é muito comum entre os 15 e 45 anos, e o pico é de 25 aos 35 anos. É uma idade extremamente jovem, as pessoas, os homens, a maioria nem pensa em ter um câncer, ter uma doença, e é justamente a faixa etária onde essa doença mais ataca. Então é importante a gente falar, levantar sobre esse assunto, conversar sobre isso, porque realmente é uma doença ainda desconhecida. E a maior parte dos tumores surgem como um nódulo, um caroço no testículo. É uma coisa extremamente fácil de se identificar. A maioria dos pacientes vão ter um caroço, às vezes indolor, a maioria das vezes indolor, e que poderia facilmente ser identificada no autoexame, que é uma coisa que se conversa muito pouco. Se fala muito de autoexame de mama, mas se fala pouco do autoexame de testículo. É um exame fácil de fazer, qualquer homem aprende a fazer na hora do banho, na hora de trocar de roupa, uma vez por mês, a cada 2 meses. À medida que ele faz isso de rotina,
ele vai saber o que é o normal e o anormal da anatomia, e quando surgir qualquer alteração, como caroço, nódulo, ele vai desconfiar e vai procurar atendimento. Uma doença em estágio inicial, como a maioria das doenças, é muito mais fácil de curar. Tá? Aqui a gente consegue ver que mesmo a doença metastática, eu disse antes, ela tem uma chance de cura de 70%, mas a maioria dos casos, a chance de cura gira em torno de 95%. Então, é uma doença extremamente grave, que mata praticamente todos os pacientes se não tratados, mas se tratados, a maioria está curada, porque é uma doença que ela é muito sensível à quimioterapia. Então, a gente consegue altas taxas de cura mesmo quando a doença já está espalhada. Aqui outra coisa que também é pouco falado, mas é extremamente comum no Brasil, felizmente pouco no Rio Grande do Sul, mas no Brasil é uma doença ainda prevalente no norte, nordeste, pelo baixo nível socioeconômico, é o câncer de pênis, que é uma doença que tem ligação basicamente com falta de cuidados básicos de higiene, com doenças que são facilmente tratadas, mas em regiões pobres como o norte e nordeste, falta de acesso à saúde, ela acaba sendo uma doença mais comum. O Brasil é o país que mais tem casos no mundo hoje em dia. É uma doença muito grave, uma doença que mata, ela envolve geralmente pacientes entre os 40 e os 50 anos, tem relação com a fimose, que é aquela dificuldade de expor a ponta do pênis, que a maioria conhece, mas por incrível que pareça, eu atendo volta e meia pacientes na faixa dos 40, 50 anos que tiveram fimose a vida inteira e nem sabiam, acharam ou acham que aquilo é normal. E pacientes de bom nível de instrução, que às vezes por uma questão de educação em casa, uma educação mais restritiva, os pais não conversam sobre isso, cresceu com essa alteração, não sabe o que é normal e acha que aquilo é normal. Então, eu atendo, volta e meia, já atendi pacientes de 50, 70 anos que tiveram fimose a vida inteira, tiveram relações a vida inteira, filhos com fimose, e não sabiam que aquilo está errado, está alterado. E isso tem a relação com câncer de pênis. Depois, a má higiene, como eu falei, o cigarro também, como várias doenças, também tem relação com câncer de pênis, e o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, que eu vou falar depois. Aqui é um esquema para mostrar, é uma doença extremamente agressiva, é uma doença mutilante quando ela está nesse estágio. A gente precisa fazer literalmente uma amputação de parte do pênis. Então, vocês imaginam o trauma que é para um paciente isso. Não é incomum a gente ter pacientes que se suicidam. A taxa de suicídio após essa cirurgia gira em torno de 15%. Tá? Então, é uma doença que abala muito, realmente, é óbvio, é uma questão óbvia que isso pode abalar qualquer homem. Mas, para vocês terem uma ideia, para chegar numa lesão desse tipo, isso aqui é uma evolução de 15 anos. 15 anos. O paciente leva 15 anos olhando todo dia para uma lesão que começa pequenininha e não faz absolutamente nada. Então, é por falta total de conhecimento, de higiene, de cuidado básico, para chegar numa doença nesse estágio. Existe ainda, infelizmente, então a gente tem que tentar, dentro do possível, informar sobre isso. Tá? E aqui uma das causas, como eu falei, é o HPV, que é o papiloma vírus humano, é uma DST mais comum. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, as taxas de contaminação são em torno de 55% para os homens e 75% das mulheres têm HPV, a maioria delas assintomáticas, com lesão subclínica, mas já pode ter transmissão. Então, é uma doença muito comum e a mulher já investiga isso anualmente com o exame de colo do útero, mas o homem, de novo, não. O homem geralmente vai quando tem uma lesão já muito grande, quando tem lesões que estão incomodando, eles já chegam a um estágio mais avançado. E é importante. Não estamos ouvindo, acho que caiu, né? Ele, Major Crista de galo, enfim, tem vários. Alô? Alô? Oi, Renatão, deu um corte aí. Não sei se pode voltar ao slide anterior. Oi, estão ouvindo? Agora sim, deu um corte. Tá bem. Tá ok? Falando, Posso continuar? Estava falando do HPV, a questão do que 70%, né, 55%, nossa slide que tá. Ah, tá. E aqui, então, são imagens que mostram o que é o HPV, tá? É uma lesão bem simples de identificar. Basta... Tá cortando. Tá cortando. Oi, voltou de novo? Voltou? É. Tá, desculpa, tá algum problema na conexão aqui, perdão. Vou avançando aqui, tá? Também. Então, aqui eu vou
essa questão vou pular, mas o importante é a gente falar sobre distúrbio do androgênio. Testosterona acontece em até 20% dos homens, é uma doença facilmente identificada por exame de laboratório e é caracterizada por disfunção erétil, perda de libido, perda de massa muscular, osteoporose, depressão, fadiga, e é uma doença que muitas vezes é confundida com a própria depressão, mas a gente identificando por laboratório e fazendo tratamento, ela oferece um resultado muito bom e é facilmente tratável, tá? É importante a gente também saber disso. Então, aqui o ponto principal, que é o câncer de próstata, que é o que a gente mais conversa. O que é a próstata? Antes de começar, tá? É um órgão que fica abaixo da bexiga. Tá caindo aí a conexão, Renan. Talvez desligar a câmera. De novo? Oi. Deu? Sim. Voltou? 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 É que tá dando algum problema aqui, perdão, me desculpem, tá? Acho que agora tá melhorado. Não tem problema. Talvez desligar a câmera, tá, talvez. Vamos lá. Não sei, tá alguma conexão ruim, mas agora a gente acho que ajeitou aqui. A próstata, então, é um órgão que fica abaixo da bexiga e que tem uma função eminentemente reprodutiva, tá? É um órgão reprodutor, então. Ela fica abaixo da bexiga e, por isso, que ela causa os sintomas que a gente sabe bem, que é a obstrução da urina, jato fraco, esforço para urinar, porque ela engloba a uretra. Então, no momento que ela cresce, ela tende a obstruir o canal da urina, com isso, ela causa todos os sintomas que a gente está acostumado a ver, tá? Então, como eu disse, é um órgão reprodutor que produz o líquido espermático, o esperma é produzido pela próstata, tá? Então, alguns dados básicos, assim, um homem morre a cada 38 minutos no Brasil devido ao câncer de próstata, 90% de chance de cura ser feito o diagnóstico precoce. É muito importante a gente lembrar que ela não dá sintomas nos estágios iniciais, geralmente os sintomas significam evolução de 10, 12, 15 anos, por isso é importante os exames de rotina e a detecção precoce com o exame de PSA e toque retal que a gente vai conversar. A incidência de câncer de próstata é o segundo tumor mais comum entre homens, apenas atrás do câncer de pele. Em valores absolutos, é o sexto mais comum, ela representa 10% de todos os cânceres no Brasil. Aqui os fatores de risco, tá? O principal deles é a idade, 62% dos casos ocorrem acima dos 50 anos. Outra coisa muito importante é o histórico familiar, pai, irmão, avô, tio com doença, aumenta a chance, e aqui eu lembro uma coisa, que o câncer de mama também aumenta o risco, não é só câncer de próstata. Então, se tiver um familiar, mãe, tia, irmã, com câncer de mama, o risco de câncer de próstata também é aumentado. Então, são para os dois, tá? A obesidade também tem relação com câncer de próstata, parece estranho, mas tem uma relação hormonal com isso, e é muito comum. E a raça, então homens afrodescendentes também têm um risco maior e por isso devem começar os exames de rotina um pouco mais cedo, tá? Como eu disse, mais do que qualquer outra coisa, o tumor de próstata é uma doença relacionada à idade. 3/4 dos casos no mundo vão ocorrer a partir dos 65 anos. Cerca de 40% dos homens aos 50 anos têm algum tipo de tumor. E aqui eu não quero assustar, mas a maioria desses casos são casos indolentes, leves, mas 40% a partir de 50 anos podem ter o diagnóstico, então é muita gente. Conforme a idade avança, aos 80 anos, 70% dos homens vão ter algum foco de neoplasia. Não são doenças leves, como eu disse anteriormente, o paciente não morre disso, ele pode morrer de infarto, AVC, diabetes, mas é uma doença que está lá, está quieta. Então, é para a gente entender a prevalência do câncer de próstata é extremamente alta e, por isso, é uma doença extremamente importante. Como eu falei, fatores raciais, então, a prevalência entre negros é de 9,6 e brancos 5,6, é quase o dobro, por isso os negros devem começar antes a avaliação. Aqui no Rio Grande do Sul, pela nossa herança genética europeia, talvez isso explique porque nós temos uma taxa mais alta, ainda é a mais alta do Brasil, e isso talvez explique a questão europeia, os países europeus têm uma taxa muito alta, então talvez essa seja a explicação no nosso caso. Cigarro é um fator de risco, e na Brigada tem trabalhos dentro da corporação que mostram que a nossa taxa de tabagismo
chega a quase 1/4, então é um fator de risco importante para nós. Isso tem diminuído, felizmente, ano a ano, mas o dado que a gente tem, o último, é de 25%, 1/4 dos militares são tabagistas. No Brasil, a estimativa de casos, e esse ano isso se para a gente colocar em dados mais próximos, o Rio Grande do Sul, o ano passado teve 4.200 casos, e Porto Alegre, 640 casos de câncer de próstata. É muita gente, é muito paciente. Então, a gente tem que estar atento e pensar sempre na prevenção. Aqui, só mostrando, o Rio Grande do Sul é o estado, junto com outro grupo de estados, que mais tem casos de câncer de próstata por 100 mil habitantes. Uma coisa importante, assim, a evolução do câncer é muito lenta, tá? Como está ali mostrado, 1 centímetro cúbico, que é uma lesão pequena, ela leva 15 anos para crescer. Então, a gente tem 15 anos para fazer um diagnóstico, fazer um tratamento precoce, antes que a doença comece a enviar metástases e disseminação para ossos, para pulmão. Então, de novo, a prevenção e os exames de rastreamento são fundamentais para a gente não deixar uma doença evoluir por um tempo tão longo sem tratamento. Como eu disse, né, nos estágios iniciais não há nenhum sintoma, por isso a gente não pode aguardar dor, sangramento para procurar um médico, mas quando dá sintomas, eles são muito parecidos com a doença benigna, que é o jato fraco, o esforço para urinar, sangue na urina, urinar muito à noite, levantar 3, 4, 5 vezes à noite, tá? Já na doença avançada, na doença metastática, dor óssea, sintomas urinários, com infecção generalizada ou até insuficiência renal por obstrução dos rins. Então, o diagnóstico deve começar aos 50 anos para todos os homens ou aos 45, se for da raça negra ou com histórico de câncer de próstata ou mama na família. Então, 50 anos para a população em geral ou 45 se houver algum fator de risco. Então, o diagnóstico como é feito? Tá? Com 2 exames, que é o exame de toque e o exame de PSA. O exame de toque, a gente tenta identificar nódulos, caroços, algum endurecimento na próstata, que a gente consegue, que é o exame mais preocupante para qualquer homem que vai consultar. Hoje em dia, diminuiu muito a sua indicação, a gente não faz em todos os pacientes, a gente tenta estratificar o risco baseado no PSA e no histórico familiar. Alguns têm que fazer, outros não precisam. Aqueles que têm que fazer, geralmente não é todo ano, é uma vez a cada 2, 3 anos, então diminuiu muito, tá? Isso não é mais um medo que se deve ter. A gente tem uma indicação precisa para fazer o exame, e quando tem que fazer um exame rápido, indolor, não traz nenhum desconforto maior e é bem tranquilo de fazer. O outro exame, que é o PSA, que é o exame de sangue, de novo, iniciando aos 45 com fatores de risco, ou a partir dos 50, mas é um exame que nos dá uma estimativa do risco de câncer. Tá? Ele alterado, ele não significa câncer, como muitos têm medo. O PSA não é uma doença, como a gente trata o colesterol, como trata a glicose, ele é um marcador. Então, o PSA alto pode significar câncer, mas pode significar infecção de próstata, inflamação de próstata, crescimento, e muitas vezes é uma característica genética do paciente. Então, a gente tem que excluir o câncer, esse é o principal. Excluindo o câncer, tem pacientes que têm o PSA alto, vivem com ele alto, não se trata PSA como muita gente pensa, chega no consultório, meu PSA está alto, mas o que eu vou fazer? Eu vou tomar algum remédio? Não. Ele é só uma doença e trata. Se não tiver nenhuma doença, simplesmente ele é um valor alto que a gente acompanha, tá? Quando tem alguma alteração, tanto no exame de toque quanto no exame de PSA, a indicação é de se fazer uma biópsia, que aí sim vai dizer se existe câncer ou não. A biópsia, a gente vai coletar o material por via transretal, como está mostrando aqui o exame, a gente vai lá com uma sedação, uma anestesia geral, e coleta material para aí sim se descartar ou confirmar o diagnóstico de câncer. Se faz por ecografia transretal, então, como eu falei. E hoje nós dispomos um exame que é a ressonância multiparamétrica. O que é isso? É uma ressonância, mas que ela consegue avaliar o metabolismo da próstata. E com isso, nós mapeamos a próstata em vários pontos,
cada ponto recebe uma graduação e, dependendo da graduação, a gente sabe se alguma área da próstata existe um risco maior ou menor de ter câncer. E quando se vai fazer a biópsia, o médico vai, no ápice direito da próstata existe uma alteração PI-RAD5, que é o grau mais alto. Então ele vai tentar focar a biópsia naquela região e com isso aumentar a chance de, se houver câncer, identificar o câncer, uma coisa que a gente não dispunha antes. Nós tínhamos que fazer a biópsia de maneira aleatória em vários pontos da próstata, como se fosse uma pesquisa, tá? Sem saber exatamente onde tinha doença. Hoje a gente consegue mapear e identificar áreas com maior suspeita e focar a biópsia naquela região. Isso melhorou muito nossos resultados, muito mesmo. Sobre o tratamento, então, quando se faz o diagnóstico do câncer de próstata, o câncer de próstata localizado, que é o câncer que tem Não corte aí, Renan. Não estamos ouvindo. Oi? Tá, voltou. Voltou sem som. Tá só em... Tá. Renan. Oi, ouvindo? Ouvindo? Agora sim, mas parece... Estamos ouvindo. Desculpa. Só parou. A gente tem que voltar um pouquinho, porque parou bastante. Tá. Ouvindo? Aí. Tá. Sim. Então, as três opções, como eu falei, são a cirurgia, a radioterapia e a vigilância ativa, tá? A vigilância ativa é um tratamento relativamente novo, que eu vou explicar em seguida, mas significa um acompanhamento dos tumores menos agressivos, tá? Então, a cirurgia, que é a retirada da próstata, basicamente se refaz a comunicação entre a uretra e a próstata após a retirada. A grande preocupação da cirurgia, como todos os homens sabem, é a questão da potência, justamente por essa inervação aqui, que é muito delicada, muito frágil. Nós temos que fazer a cirurgia retirando a próstata e, ao mesmo tempo, preservando essa inervação. Mas, felizmente, hoje nós temos uma tecnologia nova, que é a cirurgia robótica, que é uma tecnologia que oferece uns resultados em termos de preservação de potência e continência muito superiores, e que eu não vou antecipar aqui, mas vão ter uma novidade muito grande em seguida, talvez essa semana os senhores vão ficar sabendo. Nós estamos discutindo esse equipamento, mas eu não vou antecipar, mas é uma coisa que vai realmente mudar a história do Departamento de Saúde da Brigada, tá? Mas, enfim, a cirurgia robótica é uma tecnologia muito avançada e que oferece um resultado fora de série para o tratamento da cirurgia de próstata, tá? Eu estou mostrando um exemplo de como é essa cirurgia. Vou ver se a gente consegue ver aqui. Acho que não vai entrar o vídeo, a conexão está ruim. Mas, enfim, aqui é uma cirurgia, ao invés de fazer cortes grandes na cirurgia tradicional, nós fazemos pequenas incisões e, através desse comando que o cirurgião trabalha, são pinças microscópicas que lá dentro da cirurgia Está sem som. ouvindo? Agora sim. De novo, sem som? Ué. Corte microscópico, tu falou. Está parecendo normal aqui. Até Desculpa, corte. Não, ok. Não sei, mas aqui está dando como normal a conexão, enfim. Tá ok? Posso seguir? Sim, estamos ouvindo. Tá. Então é uma tecnologia que vai oferecer resultados acima da média, porque a gente consegue oferecer uma delicadeza de movimentos, uma precisão muito maior que a cirurgia aberta. A outra opção é a radioterapia, que são radiações para tratar o câncer, né, ao invés de cirurgia, que também é um tratamento bom, mas tem suas particularidades. E a vigilância ativa, tá? A vigilância ativa é uma modalidade de tratamento em que se faz um acompanhamento seriado com PSA, toque e biópsia regular para aquele grupo de pacientes em que o tumor é menos agressivo, tá? São tumores mais indolentes, que a gente sabe hoje que o tratamento era muito mais agressivo do que o acompanhamento. Então, a gente hoje opta por fazer a vigilância ativa num grupo específico de pacientes, ao invés de tratar, mas isso não é para todo mundo, tá? Mas é uma opção muito boa também, que funciona muito bem. Então, as complicações do tratamento são basicamente a disfunção erétil, com a cirurgia tradicional de 50%, com a cirurgia robótica isso cai para 30%, 20%,
e a incontinência, que gira em torno de 1 a 5% na cirurgia tradicional, e na robótica cai para menos de 0,4%, 0,3%. Tá? Sobre prevenção do câncer de próstata, a gente não tem nada muito específico, é difícil falar em prevenção, mas, enfim, existem algumas evidências para dieta rica, aliás, pobre em gordura, porque a dieta rica em gordura talvez tenha relação, então se orienta a dieta rica em frutas, legumes, cereais, talvez tenha alguma evidência, vitamina E, D, selênio, já se mostrou alguma coisa, mas nada que a gente possa indicar de rotina no consultório. Mas o que realmente a gente sabe que ajuda é o exercício físico, por incrível que pareça. Existem trabalhos que mostram redução de até 10% no risco de câncer de próstata, 10% é muita coisa, para pacientes que se exercitam regularmente. Todos os benefícios, já que a gente sabe, de prevenção cardíaca, prevenção vascular, prevenção pulmonar, esse é mais um deles, que é a prevenção e diminuição do risco de câncer de próstata em quem se exercita regularmente. Então, de novo, o exercício é fundamental. Então, a prevenção no caso do câncer ainda é o exame precoce, tá? De novo, lembrar que a gente precisa procurar o atendimento antes da doença aparecer, se prevenir é sempre a melhor opção, principalmente no câncer de próstata. E aqui eu vou só mostrar os dados que foram levantados no trabalho de conclusão do CAA. É um trabalho que eu fiz para tentar implementar a rotina dos exames de próstata na instituição, que até 2018 não existiam, e com isso a gente tenta, ao longo dos anos, diminuir a incidência e a chance da doença matar dentro da Brigada Militar. Tá? A gente sabe que a FSR oferece a oportunidade para os nossos militares de fazer exames de rotina. Muitas vezes são exames que são obrigatórios para promoção, para cursos, quadro de acesso, e é uma excelente oportunidade que a gente tinha e desperdiçava de também fazer uma avaliação para a próstata. A gente tinha todo ano fazer exames de rotina, mas o exame de próstata para os pacientes que tinham indicação não estava incluído. Isso depois de 2018. Oi, sem som, Renan. Alô? Sem som. Voltou? Alô? Voltou. Voltou? Sim. Tá conexão com cabo, não sei realmente, mas enfim. Então a ideia é mostrar que a implementação do exame de rastreamento na brigada tende a diminuir a chance de doença na instituição. Tá? Isso já existia dentro do Exército, dentro da Aeronáutica, e na brigada não. Aqui a gente tem uma estimativa de redução de 32% entre pacientes que fazem acompanhamento contra os que não fazem. Tá? E o rastreamento já existia no Exército, já existia na Aeronáutica, de rotina, há muitos anos, e na Brigada Militar isso não existia, porque nosso regulamento é de 1948, obviamente não existia esse exame, a gente teve que atualizar vários pontos, mas é o que era utilizado. Se fazia exame, por exemplo, para sífilis de rotina, um exame que não tem sentido hoje em dia, na época existia, hoje não, e não se fazia câncer de próstata. Então, se incluiu a inspeção anual, tá? Aqui a gente tem dados que mostram que a incidência de câncer dentro da brigada é de pelo menos 20 a 30 casos por ano. Isso certamente é subnotificado. Isso aqui são pacientes que passam na junta para imposto de renda. Muitos não passam porque não sabem ou porque não querem. Então, desses 20, 23, 30, certamente a gente tem mais que não passam. Nós estimamos que em torno de 40 a 50 casos por ano podem ser identificados na brigada, tá? Então, estimando dados de 2015, na época de 18 mil homens, a gente estimou que a nossa incidência de câncer de próstata em grupo de 100 mil homens é de torno de 113, muito acima do Brasil. No Brasil, a taxa mais alta é de 91 casos, que é a taxa brasileira. O Rio Grande do Sul é de 70. E aqui vocês veem que ela muito se aproxima da taxa americana, que é de 153 casos por 100 mil habitantes. Então, a taxa de câncer de próstata dentro da brigada é mais alta que os níveis brasileiros. Por quê? Isso talvez pelo fato de nós termos, como eu já tinha falado anteriormente, um sistema de saúde que oferece exames de rotina, tá? O que talvez faça com que nós identifiquemos mais casos, não é que surjam mais dentro da brigada, mas é porque nós conseguimos identificar eles melhor, por termos exames de rotina. Talvez a exposição dos militares na carreira a chumbo,
fumaça do diesel, óleo, lubrificante sejam um fator de risco, não sabemos. E talvez a dieta rica em gordura, o famoso churrasco semanal dos batalhões, talvez seja uma das causas. Mas fato é que a brigada tem uma taxa de grupo de 100 mil habitantes mais alta que a média nacional e que tem que nos deixar atentos a isso, certo? Então, com a implementação do exame de rotina nos exames que nós temos na brigada, estimamos uma redução de 20% da mortalidade por câncer de próstata dentro da brigada. Talvez consigamos evitar 5 mortes ao ano após a implementação e uma redução de 40 pacientes livres de complicações da doença ao longo do tratamento. Tá? Então, imaginamos que a implementação de um simples exame de rotina dos pacientes que já têm que fazer isso rotineiramente faça com que a gente tenha resultados muito melhores nos próximos 10, 15, 20 anos. Tá? Então, aqui só um resumo dos riscos, como eu falei, do câncer de próstata. Nossa taxa é em torno de 113 mil casos por 100 mil, a exposição à poeira, de metais, óleo diesel, carne vermelha. A gente consiga reduzir em torno de 40% as complicações da doença nos próximos anos e tem um diagnóstico reduzido. Atualmente nós tivemos 102 casos diagnosticados entre 2011 e 2015. Certamente isso é subnotificado. A gente espera identificar melhor esses casos e tratar de maneira mais adequada e mais precoce. Então, agradecendo novamente o contato, o privilégio de falar para os senhores, eu me coloco à disposição, aqui está o meu contato, temos aqui o telefone para marcação de consultas no ambulatório, via WhatsApp, meu telefone está ali. Qualquer necessidade para os senhores, familiares também, a gente tenta sempre, dentro do possível, ajudar a resolver situações de saúde de familiares, mesmo quando não tem pena. Vocês sabem que o Hospital Brigada ainda tem a limitação de ser um atendimento exclusivo do IP, mas nós sempre que podemos tentamos ajudar em outros hospitais, até pelo SUS eventualmente, tá? Sempre que possível a gente faz o que for necessário para ajudar familiares, amigos. Então nos colocamos à disposição, estamos com o telefone sempre ligado, sempre à disposição dos senhores para o que precisar, certo? Agradeço de novo muito o contato e o privilégio de falar para vocês. Muito obrigado, doutor Renan, com as suas explicações, enfim, suas provocações, até eu diria, boas, né? Boas provocações. Sim. Ninguém se inscreve, eu gostaria de fazer assim, uma reflexão sobre isso que foi falado, porque às vezes a gente acha que indo ao médico, né, está resolvido o problema, ou seja, já comprei a minha parte, fui lá, fiz o exame, enfim, né. Só que é importante compreender que a relação médico-paciente, né, ela é uma relação de mão dupla, ou seja, o médico ele trabalha com aquela questão das informações diagnósticas, enfim, anamnese, etc., né. Mas às vezes a gente acha que vai ao médico, bom, já cumpri a minha parte, né? Mas esquece de todo outro, enfim, de toda outra importância que é a atividade física, alimentação, etc., né? Então, acho importante trazer essa reflexão, porque às vezes a gente entende que, fui no médico, tá bom, cumpri o meu papel e tal. Então, e o que o senhor demonstrou para nós aqui é que, de fato, a questão preventiva, né, mais uma vez, vou usar um jargão do bombeiro, né, o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Então, exatamente. uma história bem antiga, né? Então, penso que, de fato, não custa, né? Aqui as pessoas são maduras, informadas, enfim, né? Têm acessos. Eu acho que a questão do IP, da área da saúde, né, os HBM, os FSR, enfim, estão aí para nos atender, né? Agora é preciso, sim, que a gente vá se ajudando, eu diria, né? Porque um câncer, né, é muito mais agressivo do que um exame retal, por exemplo, um exame de toque, né? E tem repercussões muito mais drásticas, né, na tua vida, na vida dos teus familiares, enfim. Como eu disse, se tu
não te ama o suficiente para fazer os exames preventivos, ama a tua família, então. Né? Porque é ela que, ao fim e ao cabo, se tiver algum problema, é que vai segurar a onda. Então, acho que é importante fazer essa reflexão, porque às vezes, né, a pessoa pensa, não vai dar nada. O que chama muito a atenção é o período, né, em que essa doença, principalmente o câncer de próstata, quer dizer, vão levar 15 anos, o cara não vai sentir nada. Quer dizer, se ele não fizer um exame preventivo, evidentemente, quando ele for sentir alguma coisa, já vai estar bastante comprometido. Né? A colonoscopia, que você colocou também, é um exame que é gratuito praticamente, né? O que nós, filiados ao IP, pagamos é anestesia, né? E eu recomendo fazer com anestesia. Já fiz sem, não acho bom. Né? Então, é um exame extremamente importante, né? O câncer é totalmente evitado, né? E um câncer extremamente agressivo, câncer de intestino, em 3, 4 meses ele acaba com. Então, é importante fazer um exame de colonoscopia para um diagnóstico e uma prevenção. Né? Mas, enfim, demais, nós temos aqui alguns inscritos, eu gostaria que o Juarez transmitisse as perguntas aí, vi que e as manifestações também, por gentileza, Juarez. Sim, sim, senhor presidente. Nós temos aqui as felicitações, né, da doutora Francine Feldins aí pelas colocações do Major Renan. Obrigado. O desembargador Brum, Coronel Brum, muito boa palestra, nos dizendo, né, felicitando o doutor Renan pelos seus esclarecimentos e também pelos conhecimentos médicos, dizendo que os conhecimentos médicos são de importância basilar à saúde do homem. Então fica aqui o registro, muito obrigado, do desembargador Sérgio Antônio Berni de Brum. E temos também o Coronel Albino, né, perguntando aí, pedindo para o senhor se o senhor poderia falar sobre os cuidados em caso de hiperplasia prostática. É a colocação do Coronel Albino. Obrigado pelas palavras, agradeço novamente. A hiperplasia eu acabei não falando, mas é um assunto muito mais comum, uma doença muito mais comum do que o próprio câncer, né? Uma doença que atinge cerca de 40% dos homens e é uma doença que muitas vezes pode ser bem desconfortável, bem debilitante em estágios avançados. A próstata, como eu falei antes, ela envolve, né, o canal da urina, a uretra. Então, à medida que ela cresce, ela pode ir comprimindo. A gente pensa como se fosse uma mangueira que alguém vai pisando. Né? Então, vai diminuindo a pressão, vai diminuindo a força, a pessoa tem que fazer força para urinar, tem que urinar várias vezes, porque à medida que ela não esvazia completamente a bexiga porque está obstruída, logo ela enche mais rápido. Então, tem que urinar várias vezes. É aquele homem que, às vezes, daqui à praia, na freeway, tem que parar 2, 3 vezes para urinar. Então, você imagina, uma coisa que vai transformando a vida da pessoa no inferno. Tem pessoas que deixam de viajar quando já está com a próstata muito crescida, ou então entra num shopping, já tem que saber onde está o banheiro, para poder se deslocar para o banheiro várias vezes numa tarde. Então, é uma doença que pode causar muito transtorno. Mas é uma doença fácil de tratar. Então, ela também não tem prevenção, mas é uma doença que é facilmente tratável com medicação. A maioria dos pacientes hoje em dia não precisa ser operado, que era a realidade há 20, 25 anos atrás. Hoje, com medicamento, uma dose única ao dia, a pessoa urina normalmente. Mas tem ainda alguns pacientes que evoluem e precisam ser operados. A cirurgia para hiperplasia é completamente diferente do câncer. A gente não retira a próstata, a gente apenas desobstrui, ela continua lá. Então, com isso, as complicações são muito menores. Praticamente não existe disfunção erétil no tratamento cirúrgico. A incontinência também é muito rara de acontecer, ao contrário do câncer de próstata. A cirurgia pode ser feita com laser, pode ser feita com raspagem. Se ela cresce muito, a cirurgia tem que ser aberta. Então, existem várias opções, dependendo do tamanho da próstata, mas a maioria se consegue por endoscopia, sem corte.
uma cirurgia, às vezes, até ambulatorial, quando é feita com laser. O paciente faz, vai embora no dia ou no outro dia, uma resposta muito boa. Então, é uma doença comum, mas que, na maioria das vezes, é facilmente tratada, se não com medicação, com cirurgia, mas se resolve na grande parte dos pacientes. Ok, doutor Renan, obrigado pelas colocações e tenho a certeza de que eu, particularmente, fiquei convencido de que tenho que procurar esta solução médica aí. Já está na hora também, né? Então, certamente estarei em poucos dias buscando aí o Hospital da Brigada. E fica aqui o registro aí do muito obrigado pelas suas palavras, e também da doutora Helena, né, que deixa no chat, doutora Aline, também os parabéns. E muito obrigado, então, em nome dos servidores aí do Tribunal de Justiça Militar. Presidente Fábio, os mais inscritos, e acho que o senhor está com o senhor aí a palavra. Obrigado, Juarez. A nossa palestra aí com o Major Renan já deu algum resultado importante, né? De fato, eu anotava aqui a questão daquilo que eu falei, ou seja, contribuir com o médico, né? Quando eu solicito, por exemplo, os meus exames de rotina, exame de sangue e tal, né, anualmente, eu recordo que o Nascente, que é o meu cardiologista, sempre pergunta, quer fazer testosterona? Eu disse, velho, vai gastar mais sangue ou menos sangue, né? Então faz, né? Qual é o problema? Entendeu? Então, vamos fazer e tal. Então, são coisas assim que às vezes a gente, o próprio médico, né, não lembra tanto exame que tem. Claro, claro. Esse exame do Doppler é um exame até bonito, que é colorido, né? Fica legal. E o HBM faz ali, então, coisas da saúde, a gente, principalmente os homens, como tu relataste, né? Tem essa característica, digamos assim, de comigo não dá nada, não sei o que e tal. Não custa fazer essa prevenção, e eu acho assim, que nem eu digo, se a pessoa não se ama o suficiente, ama a sua família, né? Porque, afinal de contas, morreu, né? Agora, ficar doente numa cama, quem vai atender são os nossos familiares, né? Então, não imputa esse sacrifício aos seus familiares, seus amigos, enfim, todos nós, né? Não queremos isso. Então, acho importante fazer essa reflexão, chamar a atenção para isso, porque, de fato, o sistema, como disseste, né, o sistema que está à nossa disposição, a maioria aqui, se não todos, eu acredito, são, aliás, todos são servidores, né, pelo menos os que estão aqui nesta sala, a gente, como a palestra está sendo transmitida pelo Facebook, mas todos que têm o IP hoje tem 1 milhão de associados, né? Então, um universo bastante significativo no nosso Estado, pode, sim, se socorrer das ações preventivas, né? E acho importante, por isso, essa reflexão no mês de novembro e o mês de outubro, né, com o Outubro Rosa, mês de novembro, com o Novembro Azul, que a gente faça reflexões para a saúde das pessoas. E ainda mais num ano em que a saúde está tão em evidência, né? Um ano pandêmico, um ano onde as pessoas, sim, têm que fazer reflexões. E eu reforço aqui, encerrando, né, antes de passar a palavra, além de agradecer, evidentemente, a tua disposição, o teu trabalho, né, a tua dedicação, que é sempre um motivo de orgulho, aliás, um profissional de alta qualidade que está em constante aperfeiçoamento, e isso tem nos deixa muito tranquilo, né? Sabedores que somos dos pacientes, né, que são em número elevado aqui da Justiça Militar, que procuram, mas os resultados são muito eficazes. Então, por isso, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento. Mas quero dizer que em março, dia 18 de março deste ano, nós fechamos o tribunal. Em 1º de outubro, nós abrimos uma maneira híbrida. E eu quero dizer aqui, aproveitando os servidores, magistrados presentes, que nós vamos continuar nessa maneira híbrida. Mas é importante que as pessoas colaborem
com a saúde, né? Obedeçam, né? Reflitam sobre a importância dos cuidados de higienização, do uso da máscara, de distanciamento das pessoas, enfim, o ambiente, né? Muitas pessoas têm chegado à presidência e perguntado: posso ligar o ar-condicionado? Olha, ligar pode. Agora, né? É bom evitar. Não vem, né? A orientação é para que não ligue, né? Mas a relação que a gente tem, as informações que a gente tem, é que, bom, sim, o ar-condicionado transmitir, né, o vírus, ou pode prospectá-lo, enfim. Então, o calor, etc. Bom, é isso, né? Então, a gente tem, a administração toma os cuidados, disponibiliza os instrumentos que estão à nossa disposição, mas, por exemplo, para citar, até lembrando o Coronel Albino, uma palestra que a gente fez aqui sobre a questão da pandemia, o efeito manada e tal. A gente nem isso tem, porque a reincidência, né, de pessoas, a recidiva, né, que pessoas que tiveram Covid também tiveram 2 vezes o Covid. Então, essa questão do efeito manada, ele parece também não está muito claro. Então, acredito que só a vacina, né, vai possibilitar que a gente retorne aí de uma maneira a ter, digamos assim, menos cuidado, digamos assim, né? Então, eu solicito para que as pessoas mantenham o cuidado. Nós tivemos poucos casos aqui no tribunal, pessoas com Covid, né? E eu espero que a gente continue assim. Então, eu mais uma vez agradeço, coloco a palavra, então, à sua disposição, doutor Renan, sempre agradecendo aí a sua disponibilidade. Não, obrigado novamente. É um prazer sempre conversar com os senhores, a gente está sempre à disposição e posso garantir que nós vamos ter surpresas muito boas nos próximos dias para todos. O Hospital da Brigada tem melhorado muito nos últimos anos. Esse ano, principalmente, a gente teve a oportunidade de concluir uma UTI nova, uma UTI que não deixa nada a desejar a qualquer hospital de Porto Alegre. O nosso bloco cirúrgico foi reformado, o segundo andar está muito bom. Essa ideia de fazer o terceiro e o quarto andar uma reforma geral para melhorar o atendimento de internação, que é um problema que a gente sabe que existia, que está melhorando. Então, no próximo ano, a gente imagina e espera que o Hospital da Brigada tenha um salto gigantesco de qualidade, de movimento. E o nosso trabalho é justamente isso, oferecer para os senhores o melhor atendimento possível em termos de saúde. A gente está sempre à disposição, sempre que precisar, em qualquer especialidade. Eu agradeço em nome do Departamento de Saúde de novo a oportunidade e parabenizar novamente o senhor pelo trabalho dos servidores, que a gente sabe, acompanha e é um motivo de orgulho para nós também, certo? Peço desculpa pelos cortes na transmissão aí, mas é um probleminha que foi resolvido aqui, certo? Até mais. Maravilha, Ana. Um grande abraço aí. Peço que permaneçam, então, os integrantes da comissão. Quero te dizer, né, que o comandante já, na semana passada, nós fizemos uma sessão solene, em homenagem aos 183 anos da Brigada Militar, e o comandante, Coronel Mor, já nos anunciou aqui a boa notícia do robô. Já anunciou? Sendo adquirido. Passar por cima do comandante. Não vai furar o comandante. Mas está muito bem, acho que é isso mesmo. E transmita aqui, eu sempre transmito aqui ao Coronel Igor o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. De vez em quando eu mando um WhatsApp para ele, né, para parabenizar pela excelente gestão aí do Departamento de Saúde. Então, fica tranquilo, né, que as notícias elas já aconteceram. O comandante já. Bom, a notícia boa, tem que andar rápido mesmo. Isso aí eu acho que é isso mesmo, tem que andar rápido. Então, eu agradeço mais uma vez, doutor Renan, peço que aqueles que quiserem sair o façam e peço a permanência até logo. Obrigado, doutor Renan. Permanência do Coronel Brum, Coronel Albino, o Dirney, a Aline, o Diego, o Wagner, o Herbert, a Josiane, o Dilney, o Eduardo,